O forno ele tem que estar pré-aquecido em uma temperatura mais elevada do que os demais pães que a gente utiliza, por exemplo, né? Para os demais pães a gente utiliza 200 graus aproximadamente. Nessa receita que está disponível aqui no YouTube, eu usei 230 graus, tá? Então é uma temperatura mais elevada. Esse forno precisa estar nessa temperatura quando você coloca o pão dentro, para que eu tenha o quê? O salto de forno e a melhor formação da casquinha do pão francês. Então essa temperatura mais elevada e esse pré-aquecimento do forno, eles são necessários para que você consiga obter o pão francês bem crescido e com a casquinha crocante. É muito importante isso, tá bom? E aí, associado à temperatura e ao pré-aquecimento, eu preciso de outra coisa. Eu preciso de umidade dentro desse forno para que eu tenha uma expansão do pão melhor. Eu tenha ali elasticidade na minha superfície através dessa água que tem ali disponível no ambiente dentro do forno. E aí eu consigo expandir esse pão melhor. Além disso, esse vapor de água que está dentro do forno também vai contribuir para a formação da casquinha crocante. Porque o que é o processo de formação da casca? O processo de formação da casca, ele acontece a partir do momento que os líquidos que estão na minha superfície da massa evaporam e essa superfície vai ficando rígida. Então, se eu tenho vapor de água dentro desse forno e eu tenho uma alta temperatura, eu consigo evaporar rapidamente essa massa, esse líquido, né, essa umidade. Consequentemente, eu já tenho ali o início da formação da casquinha do pão francês. Tá? Então é muito importante respeitar a temperatura, respeitar o tempo de pré-aquecimento do seu forno e esse tempo só você vai definir, porque só você conhece o seu forno, né? Eu te dou um parâmetro aqui de 15 a 20 minutos de pré-aquecimento para essa receita específica, mas eu não posso te garantir que vá pré-aquecer nesse tempo, ou se não vai pré-aquecer antes, né? Porque eu não conheço o seu forno. Então é muito importante que você conheça-o e também, se possível, utilize um termômetro de forno, tá? O termômetro de forno, ele vai te garantir padronização. Um exemplo, o meu forno é um forno elétrico. E quando eu não tinha termômetro de forno, eu colocava lá na temperatura de 200 graus, por exemplo, e o meu pão, ele não começava a assar, né, no tempo necessário. E eu ficava, mas gente, por que será? Aí comprei o meu termômetro de forno e descobri que a diferença entre o que está marcando no botão fora do forno e o que realmente está acontecendo dentro do forno, ou seja, a temperatura que está dentro do forno, essa diferença era de aproximadamente 50 graus. Então, é muito alta essa diferença de temperatura para que não interfira, né, nesse resultado final do pão francês. Então, é importante ter um termômetro de forno, vai te ajudar demais. Então, é um dos itens muito mais importantes, né, eu diria, da cozinha. Primeiro vem a balança. A balança para preparações sem glúten, ela é primordial. E o termômetro de forno também, ele é necessário, principalmente quando você não conhece o seu forno. Se você já tem há muitos anos, você conhece, sabe ali qual é o tempo que ele pré-aquece, qual a temperatura que ele pré-aquece corretamente, aí sim você não pode dispensar o termômetro se você não quiser. Mas mesmo assim eu recomendaria que você adquirisse um para ter essa padronização, para você realmente saber qual é a temperatura que está dentro do forno, tá bom?